Olá pessoal, gravei um vídeo aí sobre a introdução e agora eu vou entrar realmente na parte da biologia. Nós vamos iniciar esse processo aqui pedagógico, justamente orientando como que realmente surgiram, nós começamos, entendeu? Então, primeiramente, nós começamos lá pela uma célula. As células, o ser humano vem lá de bilhões de anos, entendeu? Vem aí um processo que realmente tem mais de 4,5 bilhões que surgiram aí os primeiros seres. Isso não se prova ainda pela ciência, é aquilo que eu falei no começo da abertura, nós não sabemos de onde viemos, para onde nós vamos, quais foram os primeiros, tem várias teorias, tem vários estudos, nós temos que focar realmente nas características, nesse processo, ter essa curiosidade em buscar essas informações, porque cada um cientista fala uma coisa, outro fala outra, mas uma teoria aceita aí até hoje aí, que são essa seleção natural que nós veremos aí mais para frente aí estudando sobre isso. Então a célula formou uma célula é nós todos os seres vivos são compostos por célula, todos. Tem uns que são pluricelulares e outros unicelulares. Quem são os unicelulares? Basicamente as bactérias. São aqueles seres primitivos que, segundo toda essa temática aí, foram os primeiros seres que surgiram no planeta há 4,5 bilhões de anos e depois foram passando e foram evoluindo até chegar realmente nos animais vertebrados no qual nós estamos incluídos. Então surgiu a primeira célula e ela foi se desenvolvendo. A partir do momento surgiu uma célula, depois de uma célula se transformou em um tecido. E esse tecido foram dando mais características. E os tecidos foram formando um órgão. Ou seja, um coração, por exemplo, é um órgão, um sistema digestório é um órgão. E aí foram formando todo esse processo para formar um ser vivo. Estou falando realmente de um ser humano. Aí realmente formou um sistema. Ou seja, o que é um sistema? É um conjunto de órgãos. Todos os órgãos juntos realmente se formou em um sistema. E esse sistema formou um organismo, ou seja, nós em si. Nós em si somos um organismo já criado por células, por tecido, por órgão, por sistema, e nós chegamos no organismo que são nós. Nós já estamos prontos a adaptar, a desenvolver as nossas características, tanto física quanto fisiológica. E, ou seja, agora só vai depender da gente estar se adaptando ao meio para nós caçar, procurar nossas atividades e desenvolver e gerar os nossos descendentes, que é aquilo que nós estamos aqui justamente para gerar descendente. Se a gente não gerar descendente, a população acaba. Aí depois do organismo forma uma população. Ou seja, uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, capaz de se reproduzir e gerar descendente fértil. Cuidado com isso, porque muitas vezes tem espécies diferentes não são a mesma população. Aí eles têm pode até cruzar, mas não gera descendente fértil. É o caso lá, por exemplo, do que gera o burro, a mula, que realmente gera um burro. Esse burro ele é infértil. Essa mula ela não é, ela se reproduz. É o cruzamento, por exemplo, do cavalo com uma jumenta. Ele vai gerar. Eles são diferentes, são de espécies diferentes. Eles vão gerar filhote? Pode até gerar. Só que a pole dele é infértil. Não vai produzir filhotes. Então, isso nós falamos que são de espécies diferentes. Ou seja, um animal da mesma espécie ele se relaciona, ou seja, tem um cruzamento e gera um descendente fértil. Aí, depois de tudo isso, nós forma uma comunidade. A comunidade, as pessoas às vezes algumas pessoas têm a visão diferente, porque falar comunidade de tal lugar, a comunidade de fulano de tal. Comunidade é um conjunto de várias espécies.
Então, um conjunto de população é uma população. Um conjunto de várias espécies é uma comunidade. Aí as pessoas têm um conceito de falar, o representante da comunidade e tal. Ele está representando todas as espécies ou está representando só a população humana? Se ele estiver representando a população, ele não está representando uma comunidade, ele está representando uma população, que é a população de seres humanos. Agora, se ele está representando toda a comunidade, cuidando, sim, aí ele está se relacionando, porque animais, formiga, gafanhoto, besouro, tudo lá. Então, forma. Essa comunidade, reunida essa comunidade, elas vão formar um ecossistema, ou seja, todas as espécies que vivem aqui na Terra, ali no coisa ali naquele ambiente, todas aquelas populações, todas aquelas comunidades, eles formam um ecossistema. E o ecossistema reunido, todos os ecossistemas marinho, aquático, rio, oceano, forma a biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é a parte habitada do nosso planeta. Nós sabemos aí pelos estudos, pelos cientistas, que o planeta é imenso. Ninguém tem noção de meio, de fim, nada. Por quê? Porque tem bilhões de anos-luz de algumas estrelas. O Sol, segundo os especialistas, é uma das menores estrelas. E para a gente atravessar ele de uma ponta a outra, nós levaria 2 meses de avião. E é uma das menores estrelas. Tem estrelas aí que a gente passa a vida inteira atravessando numa velocidade aí, sei lá, de avião, de luz, nós não conseguiríamos atravessar. Então tem 200 bilhões de estrelas aqui na Via Láctea. Então é muita estrela. Segundo os especialistas, existe mais estrela no planeta do que grão de areia. Imagina a imensidão que é esse mundo. Então, por isso que é aquilo que eu falei na abertura, nós temos que ter curiosidade, ter imaginação. Muitas vezes nós não vamos chegar a uma resposta conclusiva. Por quê? Porque tem todo esse leque de informações. Quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a ter curiosidade, a querer buscar mais informações. Se a gente só fizer a lição de casa sem aquela curiosidade, querer saber o que é uma célula, e não ter o seu funcionamento, sem as composições químicas, por que é uma célula. Então tudo isso envolve, simplesmente eu fiz uma abertura, mas essas informações nós temos que ir atrás, por que ela funciona, quais são as composições, do que ela vai se nutrir, o que ela precisa, que ela precisa de glicose, de carboidrato, de sais minerais, enfim. Se eu não vou ficar aqui falando de uma célula, eu vou ficar um ano todo falando só das células, todos os processos. Eu tenho que realmente falar essa parte, assim, essa abertura por cima, o que realmente todo esse processo de uma célula, de um tecido, de um órgão, de um sistema, de um organismo, da população, de uma comunidade, do ecossistema e de uma população, que é para a gente pegar esse foco, porque cai em prova essa sequência. Nós temos que saber o que é uma célula, o que é um tecido, o que é um órgão, o que é um sistema, o que é um organismo, o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um ecossistema e o que é uma biosfera. Essa sequência muitas vezes vem lá na prova, perguntando realmente se o aluno sabe quais são essas sequências. Geralmente, e quando há umas provas muito elevadas, vestibular NASA aí, pode até perguntar sobre cada característica, o que cada um faz, mas geralmente está lá, você assinar lá essa sequência correta. Então isso nós temos que estudar. Então, se eu for ficar aqui falando só da célula, eu vou ficar a vida inteira. Então, eu tenho que passar todo esse leque, todas essas informações, esses conteúdos. E essas informações nós temos que baixar na internet, temos que assistir outras videoaulas. Tem outros professores aí, por exemplo, tem um professor de biologia, mestre em biologia aí, que é o professor Jubilu. Esse professor realmente é conhecido aí mundialmente na internet aí. Ele vem há muito tempo, já é um cara muito. Só que ele tem uma plataforma, tem um curso, cobra os cursos dele.
Às vezes também liberas algumas aí também, entendeu? Algumas lives. Então, nós temos informações, nós temos conteúdo, é só a gente querer que a gente vá atrás. É difícil, quando a gente tem tudo organizado, é mais fácil, porque aquilo que eu falo, nós já temos a forma correta. Quando você não tem, você tem que pesquisar quais são os conteúdos. Eu já passei por muitas dificuldades, então estou trazendo essas informações, botando aqui essas orientações, umas motivações no meio para a gente ir, não só realmente a matéria, nós temos que ter curiosidade, não basta só ficar focado lá, isso, querendo decorar, nós temos que entender. Enquanto quando a gente começa a entender, a gente começa a ler uma questão de pró e a gente começa a assimilar uma coisa, o que é lipídio, o que é proteína, o que é carboidrato, quais são as funções que ele acontece no metabolismo, quais é as quebras, e nós vamos começando a ter todas essas informações. Temos um legado de conhecimento para a gente adquirir. Então, esses conteúdos, essas informações, eu vou estar mostrando. Gostaria muito de eu ter sei lá, uns sistemas bem organizados para estar mostrando ilustrações, imagem, todos os processos, como cada um funciona, mas realmente eu não tenho condições. Por quê? Porque eu não tenho essas informações. Quando eu já citei, estou gravando um celularzinho aqui, realmente, justamente para mostrar esse conhecimento, essas informações, e espero que seja útil para alguém. Entendeu? E eu também, de uma certa forma, estou adquirindo conhecimento. Porque a partir do momento que você está passando conhecimento para alguém, você também está assimilando os conhecimentos. Eu também preciso de conhecimento. O processo de aprendizado é contínuo, nós nunca paramos. Então, realmente eu fiz toda essa abertura aqui, jogando todas essas informações sobre o processo da célula. Futuramente nós vamos falar de sais minerais, do, dos compostos inorgânicos e os orgânicos. Então, todos esse processo, vamos falar de proteínas, vamos falar de vitaminas, que são fundamentais, dos aminoácidos, enfim, são vários fatores da hereditariedade. Vamos falar também do metabolismo, como que funciona, como são quebrados o carboidrato, como é levado até as células, porque a glicose entra direto nas células e os compostos carboidratos não entram, que são o amido, tem que ser quebrado na glicose, e aí é um processo que vai realmente gasta energias. Nós vamos falar de transporte ativo, transporte passivo, enfim, nós vamos falar um monte de coisa aí mais para frente. Cada vídeo eu estarei mostrando alguma informação que seja útil, que leve, que vocês tenham curiosidade, não só ficar só nessas informações que eu estou passando, que dizer assim, é legal tudo, não. Essas informações que eu estou passando é uma informação para auxiliar a vocês procurar na internet, baixar na internet, lá na internet, uma membrana, o que funciona a membrana plasmática, vai lá, tem aquelas informações, fosfolipídio, é lipoproteica, é bicamada lipídica, enfim, vai ter todas essas informações. Eu sou mais uma pessoa motivacional, tá levando mais informações, motivando, não desista, porque se a gente desistir, nós não chegamos em lugar nenhum. Os derrotados são aqueles que desistem. Então eu peço para vocês aí que tenha vontade de estudar, faça no qual eu fiz, sem ter recurso de nada. Saí da Bahia, fui para São Paulo estudar, passei por várias dificuldades. E realmente eu consegui 2 graduações e realmente luto até hoje por melhores condições para mim e para minha família. E vamos se educar. Sem educação nós não chegamos a lugar nenhum. Só tem 2 fatores na vida que nós podemos chegar em algum lugar. Um é nós se educar, estudar. E o outro é se a pessoa nasceu talentosa, que aí não precisa de tanto esforço, realmente de um dia para a noite já está milionário, já não esforça. Mas essas pessoas nós, realmente se perdem pelo caminho aí no mundo da vaidade, no mundo de curtição, e a vida acaba sendo curta para ele no processo aí profissional, e acaba muitos dele também não aproveitando e não investindo nos seus recursos financeiros para o futuro. Então vamos botar a cabeça no lugar e vamos em frente e não desista. Esse é o meu apoio. Obrigado.